questões da UFGD, matemática, prova de 2014, 49. Determinados seres vivos microscópios, como as bactérias, se reproduzem por divisão celular. Cada célula simplesmente se divide em duas em intervalos regulares de tempo. Considere inicialmente uma população de 1024 bactérias e suponha que esta população se duplique a cada 20 minutos. Então, após 3 horas, a população de bactérias será D. Bom, vamos destacar inicialmente aqui o dado do problema, o número inicial de bactérias. Nós temos um número inicial de bactérias, vamos chamar de N0. Esse N0, então, é igual a 1024 bactérias. Observe que o texto ele nos dá uma dica. As bactérias se duplicam a cada 20 minutos. A ideia de duplicar é a ideia de multiplicar por 2. Observe que todas as respostas desta questão aparecem com uma potência de base 2. Então já vamos inicialmente escrever esse 1024 como uma potência de base 2. O 1024, se a gente decompor 1024, a gente tem 2 elevado a 10. Ok? Agora, vamos observar o seguinte, ó. As bactérias, elas se duplicam a cada 20 minutos. Então, vamos pensar aqui inicialmente, ó, da data 0 até 20, que são os 20 minutos. Essas bactérias, elas vão duplicar, ou seja, elas serão multiplicadas por 2. Então, vamos pensar assim, ó. N0 como sendo inicial, vamos pensar o N1, número de bactérias depois da primeira duplicação. Então, 20 minutos depois, nós teremos o número inicial, que era 2 elevado a 10, que multiplica 2. Multiplica 2, pois elas vão duplicar. Multiplicação de potência de bases iguais. Você vai conservar as bases e vai somar os expoentes. Tá? Então, 2 elevado a 11. Agora, considerando mais um intervalo de tempo, mais 20 minutos. Então, agora nós vamos para 40 minutos. Novamente, as bactérias vão se duplicar. Então, de novo, nós vamos multiplicar por 2 o número anterior de bactérias. Eu vou considerar, então, como sendo N2, o número de bactérias após a segunda duplicação. Como ela duplica, então, eu sempre vou considerar o número anterior, 2 elevado a 11, vezes 2 na duplicação. Então, nós temos 2 elevado a 12. Deixa eu escrever aqui 2 elevado a 12. Correto? Agora, mais 20 minutos. Então, se a gente fechar mais 20 minutos aqui, nós vamos totalizar 60 minutos. Teremos uma nova duplicação de bactérias, então. Tá? Então, vamos considerar que o terceiro N, que eu vou chamar aqui de N3, né? O número de bactérias agora, de novo multiplicado por 2, o número anterior, 2 elevado a 12, 2 elevado a 12 vezes 2. Bases iguais, conserva a base, soma os expoentes, 2 elevado a 13. Percebam então comigo o seguinte, ó. Como ele falou, após 3 horas, o número de bactérias, a cada hora tem 60 minutos. Então, esse processo aqui vai acontecer 3 vezes. Ó. Se em 1 hora a gente multiplicou 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, em 3 horas nós teremos 3 duplicações. De cada hora, total de 9 duplicações. Tá? Então, em 3 horas nós teremos 9 duplicações, que consiste no seguinte: observe então que eu não preciso ficar fazendo um de cada vez, né? Já poderia ter feito isso direto lá, só que como aqui a gente tem uma resolução total do exercício, né? Então eu vou considerar o número de bactérias no período 9, ou seja, após as 3 horas, total de 9 duplicações. Então o que seriam essas 9 duplicações? Seria, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 9 vezes. Tá? Seria o mesmo que pegar esse 2 elevado a 10 e multiplicar por 2 vezes 2, 9 vezes. Então, a gente pode considerar assim, ó, número inicial de bactérias,
número inicial de bactérias, 2 elevado a 2. Como elas vão duplicar, então vezes o período não, o 2, quantas duplicações nós teremos? 2 elevado a 9. Agora, nós temos aí uma multiplicação de potência de bases iguais. Então, N9, número de bactérias após 3 horas, conserva a base, soma os expoentes. 10 mais 9, 19. Tá? Então, qual o total de bactérias após 3 horas? 2 elevado a 19. Vamos ficar com a alternativa